Abre sua Bíblia comigo, Ouvrez votre Bible avec moi. Gênesis capítulo de número 4, Genèse chapitre numéro 4, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. 3 à 7. Depois nós vamos ler Hebreus 11, 4, 1 Samuel 16, 7 e Provérbios 4, 23. Et après, on va lire Hébreux, Samuel et Proverbes. Então peço para o Henrique me ajudar aí. Je vais demander à la technique de m'aider. Gênesis capítulo 4, verso de número 3 até o 7. Genèse 4, 3 au 7. Para facilitar, nós vamos ler só em francês. Vai lá. Et pour faciliter, on va lire seulement en français. E os demais acompanhem aí em português, Et amém? les autres peuvent accompagner en portugais. S'il vous plaît, Ok, mon merci. traducteur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, si tu relèves ton visage et tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, domine sur lui. » Amém? Amen. Hebreus capítulo de número 11, verso de Hébreux número 11. 4. Verset 4. Pode ler em francês também. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, car c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amém? Amen. Até nos dias atuais, a oferta de Abel ainda fala. Et même aux jours actuels, on parle encore de l'offrande d'Abel. 1 Samuel 16, verso 7. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. E para encerrar, Provérbios 4, verso 23. Et pour finir, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amém? Amen. Eu quero falar nessa noite, J'aimerais parler ce soir, Deus não quer apenas um ato, Dieu ne veut pas seulement des actes, Deus quer um coração. Dieu, il veut ton cœur. Deus não quer simplesmente que você entregue alguma coisa. Dieu ne veut pas simplement que tu donnes une chose, Deus quer o seu coração. Dieu, il veut ton cœur. Nós temos lido aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, Donc ce qu'on a lu ici dans le livre de Genèse chapitre 4, sobre a história de dois irmãos. c'est l'histoire de deux frères. Um entrega do que sobra Un, il donne simplement quelque chose, e um entrega do melhor que ele tem. et l'autre, il donne le meilleur qu'il a. Não é sobre o que temos, Ce n'est pas au sujet de ce que nous avons, é sobre quem nós somos. c'est au sujet de qui nous sommes. Não é sobre o que temos, Ce n'est pas au sujet de ce que nous mas avons, sobre quem nós nos tornamos. mais ce que nous devenons. Muitos de nós temos encontrado Jesus, Beaucoup d'entre nous, on a rencontré Jésus. mas não é falar que eu encontrei a Jesus, Mais ce n'est pas dire que j'ai rencontré Jésus, é dar fruto, mais c'est de donner des fruits. e fruto de arrependimento. Et des fruits de la repentance. Deus espera de mim e de você Dieu, il attend de toi et de moi um coração un cœur antes de tudo. avant toute chose. Então, quando nós falamos sobre primícias, Et donc, quand on parle des prémices, nós precisamos entender que on a besoin de comprendre, Deus, ele deve ser sempre o primeiro. Dieu doit toujours être le premier. Mas, Mais quando nós falamos de primícias, quand on parle de prémices, não são apenas depois sobre o que nós entregamos, nous ne parlons pas seulement de ce que nous donnons, mas sobre quem nós somos diante de Deus. mais qui nous sommes véritablement devant Dieu. Porque antes de Deus receber alguma coisa de alguém, Parce qu'avant que Dieu puisse recevoir quelque chose de quelqu'un, Deus recebe a pessoa. Dieu reçoit la personne. A Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta. La Bible nous dit que Dieu reçut Abel et son E offrande, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. et Dieu rejeta Caïn et son offrande. Nós vivemos em uma época Nous vivons dans une époque onde a religião diz o que você tem que fazer para ser aceito por Deus. où la religion nous dit qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir être accepté par Dieu. Não é assim? C'est pas ainsi. A religião quer dizer a roupa que você deve vestir. La religion te dit de quels habits tu dois te revêtre. A religião quer dizer o que você tem que entregar no altar ao Senhor. La religion te dit qu'est-ce que tu dois donner à l'autel devant le Seigneur.
A religião diz o que você tem que viver externamente, La religion te dit qu'est-ce que tu dois vivre de manière extérieure. mas o evangelho de Cristo Jesus, Mais l'évangile de Christ Jésus, ele fala mais sobre o coração do que aquilo que nós temos. il parle plus au cœur de ce que nous avons. A tua oferta nunca vai impressionar a Deus, Ton offrande ne va jamais impressionner Dieu, mas o seu coração sim. mais ton cœur, oui. Muitas pessoas têm orgulho de dizer Beaucoup de personnes ont l'orgueil de dire o quanto ela dá de dízimo na igreja, combien ils donnent de dîmes à l'église, o quanto ela ofertou numa igreja. combien ils ont offert à une église. Querido, isso não impressiona a Deus Mais ça n'impressionne pas Dieu, e também não impressiona a mim. et ça ne m'impressionne pas non plus. Vocês podem ver que a gente não pede para ninguém colocar o nome no envelope de quem está dando o dízimo aqui. Tu peux voir qu'on n'a pas de nom sur les enveloppes des dîmes et des offrandes ici. Quem já fez parte de igreja que tinha envelope que você tinha que escrever seu nome? Qui est-ce qui a fait partie d'église où il y avait des enveloppes où tu devais écrire ton nom? Daí o tesoureiro pegava, anotava no livro da ata, Et puis il y avait un livre avec les dates et les noms. e depois ele colocava o envelope no fundo da igreja para você pegar lá. Et puis après il mettait les enveloppes au fond. E daí todo mundo via o envelope de quem era, o valor que a pessoa deu. Et tout le monde pouvait voir les enveloppes et de qui a donné et de combien ils ont donné. Uma coisa que eu sempre digo para o Senhor, Une chose que je dis toujours pour le que Deus Seigneur, levante uma igreja fiel a Ele. on veut lever une église qui est fidèle à lui. Eu não quero saber quanto que você dá de dízimo, J'ai pas envie de savoir combien tu donnes dans tes dîmes, mas eu quero que você seja fiel ao Senhor. mais je veux que tu sois fidèle au Seigneur. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Existem muitos homens Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que acabam se perdendo na jornada do ministério qui se perdent dans le cheminement du ministère pelo que as pessoas representam e por aquilo que elas dão. parce que elles regardent ce que les personnes représentent, ce qu'elles donnent. E talvez você já viu algumas vezes Parce que tu as déjà vu une ou deux fois pessoas sendo mais aceitas e privilegiadas pelo que elas dão que des personnes sont plus acceptées et privilégiées parce qu'elles donnent quelque chose do que por aquilo que ela é. au lieu d'être acceptées pour qui elles sont. No reino de Deus, Dans le règne de Dieu, não é o que você tem, c'est pas ce que tu as, não é o que você dá, pas ce que tu donnes, mas é quem você é. mais qui tu es. A sua oferta não impressiona a Deus e muito menos a mim. Ce que tu donnes n'impressionne pas Dieu et pas tes amis. Muito menos a mim. Et beaucoup moins moi-même. O que me chama a atenção Ce qui attire mon attention, é de saber que aquilo que nós estamos pregando você está vivendo. c'est de savoir que ce qu'on prêche ici, tu es en train de vivre. Porque a maior alegria de um pastor Parce que la plus grande joie d'un pasteur, é ver que as ovelhas estão caminhando debaixo de uma palavra de orientação, de fidelidade, de fé. de voir que le troupeau, il marche sous une parole d'orientation, de fidélité et de foi. Amém? Amen. Para mim, o que mais vale Pour moi, ce qui vaut le plus, é ver a sua vida transformada, seu lar transformado. c'est de voir ta vie transformée, ton foyer transformé. E não por aquilo que você tem ou por aquilo que você representa. Et pas pour ce que tu représentes ou ce que tu possèdes. Então eu e você Donc toi et moi. precisamos entender bem claro Donc on a besoin de comprendre très clairement, que o que impressiona a Deus é quem nós somos. c'est que ce qui impressionne Dieu, c'est qui nous sommes. Falar sobre primícia Parler de prémices, é começar falando sobre o nosso coração. c'est ça, commencer à parler de nos cœurs. Quando eu entrego algo para Deus, Quand je donne quelque chose à Dieu, qual é a motivação pelo qual eu estou dando? quelle est ma motivation pour faire ceci? Qual é a motivação pelo qual eu estou fazendo? Quelle est ma motivation pour faire ceci? Muitas pessoas, elas fazem na esperança de receber, não é assim? Beaucoup de personnes, elles font parce qu'ils ont l'espoir de recevoir quelque chose en retour, n'est-ce pas? Eu vou dizer algo para você. Je peux te dire quelque chose? Se chegasse um profeta aqui no culto de hoje Si un prophète vint aujourd'hui au culte e falasse assim, Deus está dizendo, se você entregar tudo que você tem, você vai alcançar a sua cura. et qu'il te dise, si tu donnes tout ce que tu as à Dieu aujourd'hui, tu vas être guéri. Muitas pessoas darão tudo o que têm com a motivação errada. Beaucoup de personnes donneraient tout ce qu'ils ont avec des motivations fausses. Nós precisamos entender que há um princípio On a besoin de comprendre qu'il y a un principe. e antes de tudo, Avant toute chose, Deus se importa com o meu e o teu coração. Dieu accorde de l'importance à ton cœur et à O mon nosso cœur. coração tem as motivações pelo qual nós nos movemos. Notre cœur
contient les motivations par lesquelles nous nous déplaçons. Então, quando nós lemos o livro de Gênesis, Donc quand on lit le livre de Genèse, nós vemos que Deus nunca esteve interessado na oferta. on voit que Dieu ne s'intéresse jamais à l'offrande. Ele esteve interessado primeiro Il s'intéresse en premier no coração que estava oferecendo. dans le cœur de la personne qui offre. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? A oferta nunca vem antes. L'offrande ne vient pas d'abord. Ela faz parte do culto, ela faz parte do Elle processo. fait partie du culte, elle fait partie du processus. Mas antes de entregar qualquer coisa a Deus, Mais avant de donner quoi que ce soit à Dieu, corrija o seu coração. corrige ton cœur. Corrija o seu coração. Corrige ton cœur. Deixa eu começar a pregar. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Quando nós lemos 1 Samuel capítulo 16, Quand on a lu 1 Samuel chapitre 16, nós vemos o que de fato Deus vê. on voit ce que Dieu voit. E Deus diz assim, o homem vê a aparência, Et Dieu dit que l'homme, il voit des apparences, mas Deus vê o coração. mais que Dieu voit le cœur. Eu entendi esse texto de uma outra maneira há pouco tempo. Et il y a peu de temps de ça, j'ai compris ce texte d'une autre manière. Um pastor disse o seguinte: Un pasteur dit ceci. Deus, ele vê o coração de cada um, Dieu, il voit le cœur de chacun. mas a aparência é muito importante porque quem vê são os homens. Mais l'apparence semble beaucoup plus importante parce que ceux qui la voient, ce sont les hommes. Quer ver para entender um pouquinho melhor? Je vais recommencer pour comprendre mieux. Os solteiros têm um coração incrível, Tu peux avoir un cœur incroyable, mas as pessoas querem ver se você se veste bem, se você está perfumado, se você é uma pessoa elegante. mais les gens veulent voir si tu t'habilles bien, tu es parfumé, tu es une personne élégante. Porque o homem olha para o exterior, Parce que l'être humain, il regarde à mas Deus l'extérieur. olha o coração de cada um. Mais Dieu regarde le cœur de chacun. O homem olha a quantidade, mas Deus olha a intenção. Nous, on regarde la qualité, mais Dieu il regarde O l'intention. homem olha a aparência, mas Deus sonda o interior de cada um. L'homme regarde les apparences, mais Dieu sonde l'intérieur de chacun d'entre nous. Caim trouxe uma oferta, Abel também trouxe uma oferta. Caïn, il a amené une offrande. Abel, il a aussi amené une offrande. Mas o problema não estava no que foi colocado no altar. Mais le problème, je ne fus pas en ce qui était placé O sur problema l'autel. estava no coração de quem colocou no altar. Le problème, c'était dans le cœur de qui a placé la chose sur l'autel. Você está comigo? Tu es avec moi? Ambos deram oferta. Avant de donner son offrande, Mas a forma que estava o coração de um era diferente do coração do outro. mais la forme du cœur de l'un était différente de la forme du cœur de l'autre. Alguns fazem para cumprir tabela, Certains ont fait les choses pour accomplir une liste. outros fazem porque ama Jesus. Les autres le font parce qu'ils aiment Jésus. Alguns vêm no culto de domingo porque faz parte da vida religiosa dela. Certains viennent au culte le dimanche parce que ça fait partie de la vie religieuse. Você conhece gente assim? Vous connaissez des personnes comme ceci? Eu conheço pessoas que culto de Páscoa é sagrado. Preciso estar no culto de Je Páscoa. connais des personnes pour lesquelles le culte de Pâques il est sacré. On a besoin Para absolument d'être au culte de Pâques. Cumprir uma tabela. Remplir, cocher une case. Para cumprir uma agenda. Pour remplir un agenda. Mas existem pessoas que vêm porque amam Jesus. Mais il y a des personnes qui viennent parce qu'elles aiment Jésus. Eu venho aqui todo domingo porque eu amo o Senhor Jesus. Je viens ici tout le dimanche parce que j'aime le Seigneur Todas as Jésus. vezes que eu faço alguma coisa para a igreja é porque eu amo o Senhor Chaque Jesus. fois que je fais des choses pour l'église, c'est parce que j'aime le Seigneur Jésus. Nós precisamos corrigir o nosso coração. On a besoin de corriger nos cœurs. Porque Deus olha primeiro para o coração e depois para a oferta. Parce que Dieu regarde d'abord nos cœurs et ensuite à l'offrande. Quando Abel trouxe a sua primícia, Quand Abel amène ses prémices, ele trouxe com fé e honra. il amène avec foi et honneur. Caim, quando trouxe algo, Caïn, quand il amène quelque chose, ele trouxe qualquer coisa il amène juste quelque chose quelconque, e sem obediência verdadeira. sans véritable obéissance. A oferta apenas revela o estado do coração de cada um de nós. Notre offrande, elle révèle l'état de cœur de chacun d'entre nous. Eu já ouvi J'ai déjà entendu pessoas des personnes que muitas das vezes dizem assim: eu já dei oferta esse mês, não vou dar mais. qui souvent me disent « Ah, mais j'ai déjà donné l'offrande ce mois-ci, je vais pas donner plus. Ou às vezes quando nós fazemos um momento da oferta e depois uma oferta missionária, » Et aussi, quand on fait un moment d'offrande normale et ensuite on fait une offrande missionnaire, tem pessoas que já não querem mais ofertar mesmo tendo porque ela já deu antes. il y a des gens qui ne donnent plus parce qu'ils ont déjà donné ce jour-là. Nós precisamos alinhar o nosso coração à vontade de Deus. On a besoin d'aligner nos cœurs avec la volonté de Dieu.
Queridos, Mes chers, entende uma coisa. comprenez ceci. É você que Deus quer abençoar. C'est vous que Dieu veut bénir. É por isso que Deus quer que você alinhe o seu coração diante dele. C'est pour ça que Dieu veut que vous aligniez votre cœur avec lui. A palavra que Deus está ministrando no nosso coração hoje La parole que Dieu veut donner sur nos cœurs aujourd'hui, é porque ele quer abençoar as nossas vidas. c'est parce qu'il veut bénir nos vies. Eu quero ensinar você Je veux vous enseigner a entender que o seu coração vem antes do que qualquer coisa diante do Senhor. à comprendre que votre cœur vient avant toute chose. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Deus olha primeiro para o coração de cada um de nós. Dieu regarde d'abord au cœur de chacun d'entre nous. O homem julga as nossas vidas pela aparência, Mais l'être humain juge nos vies par notre apparence. mas Deus olha o coração de cada um. Mais Dieu regarde le cœur de chacun d'entre nous. Segundo, Deuxième, obediência sem garantias l'obéissance sans garantie. e uma fé verdadeira. C'est la foi véritable. O que você está dizendo, pastor? Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur? Quando nós temos o nosso coração alinhado a Deus, Quand notre cœur est aligné avec Dieu, nós obedecemos mesmo sem garantia nenhuma. nous obéissons même quand il n'y a aucune garantie. Hebreus capítulo 11 Hébreux chapitre 11 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus. nous dit que par la foi, Abel offrit à Dieu. Abel não tinha garantia. Il n'y a pas de garantie. Eu e você precisamos caminhar pela fé Toi et moi, on a besoin de marcher par la foi e não na expectativa de uma garantia de Deus. et pas dans l'attente d'une garantie de Dieu. Pastor Rodrigo, eu não estou entendendo. Pasteur, je n'ai pas, Eu não estou entendendo. Je ne comprends Je pas comprends pour rien. l'instant. je ne comprends pas. Je ne comprends pas o français. Hein. Você não entende o meu português? Tudo que eu e você precisamos viver Tout ce que toi et moi, on a besoin de é faire pela fé, est par la foi, entendendo que eu preciso praticar aquilo que é princípio en comprenant que je dois pratiquer ce qui est un principe e não na expectativa eu vou fazer porque eu quero receber algo de Deus. et pas faire les choses dans l'attente parce que de recevoir quelque Abel não chose. de Dieu. tinha nenhuma garantia. Abel, il n'y avait aucune garantie. Abel não ouviu Deus falando assim, olha, entrega para mim que eu vou prosperar a sua plantação. Abel, il n'a pas entendu de Dieu, donne-moi des choses, et Mas- je vais faire prospérer ton troupeau. Porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Parce que son cœur était aligné avec le cœur de Dieu. Ele ofertou pela fé. Il a offert par la foi. Ele ofertou pela... Il a offert par la foi. Muitas pessoas Beaucoup de personnes dizem o seguinte, disent la chose suivante. Deus, se o Senhor me dá, pode ter certeza, eu vou entregar para o Senhor. Ils disent, si le Seigneur me donne quelque chose, pour certain, je vais donner au Seigneur. Deus espera pessoas que entregam sem uma garantia dos céus. Dieu, il s'attend à des gens qui donnent sans aucune garantie venant du ciel. Pelo fato que conhecemos a Deus Par e le- não aquilo que Ele vai nos oferecer. Par le simple fait qu'on connaît Dieu et pas ce qu'il va nous offrir. Isso é fé. Ça, c'est la foi. Muitos querem obedecer Beaucoup somente veulent obéir depois que vê os resultados. uniquement après avoir vu le résultat. É assim, não é? C'est ainsi ou pas? Muitas pessoas querem ver primeiro para depois obedecer. Beaucoup de personnes veulent voir d'abord avant d'obéir. Deus, quando chega a Abraão, Dieu, quand il arrive à Abraham, Deus diz para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Dieu dit à Abraham, sors de ta terre et va vers un endroit que je te montrerai. Abraão não tinha visto ainda para obedecer. Abraham n'avait pas vu l'endroit et il n'a pas attendu pour obéir. Muitas pessoas querem ver antes de obedecer. Beaucoup de personnes veulent voir avant d'obéir. Quando Deus nos deu uma palavra acerca da por amor, Quand Dieu nous donne une parole au sujet de pour amour, a gente não viu a igreja. des gens, nous n'avons pas encore vu l'église. Nós não tínhamos visto, On n'avait pas vu, mas nós tínhamos uma palavra mais on avait une parole. e nós tínhamos fé suficiente em Deus. Et on avait assez de foi en Dieu. Existem pessoas que estão aqui por causa que nós fomos obedientes a uma palavra de Deus. Il y a des gens qui sont ici parce qu'on a été obéissants à la parole de Dieu. Existem pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho porque nós obedecemos a Deus mesmo sem ver. Il y a des gens qui ont été touchés par l'évangile de Dieu parce qu'on a obéi à la parole même sans voir. E nós precisamos ver isso na nossa vida. Et on a besoin de faire ceci.
Porque é o sistema lá fora. Parce que le système, il est comme ça. Muitas pessoas só assinam um contrato Beaucoup de personnes, elles signent un contrat quando ela tem garantia, quand elles ont les garanties, quando ela está vendo o resultado. quand elles ont déjà vu le résultat. Mas diante de Deus, Mais devant Dieu, Deus não quer que você caminhe por aquilo que você está vendo. Deus quer que você caminhe pela fé. Dieu ne désire pas que tu marches selon ce que tu vois. Dieu veut que tu marches selon la foi. Muitas das vezes nós não entregamos algo para Deus porque nós temos medo. Souvent, on ne donne rien à Dieu parce qu'on a peur. E nós nunca vamos desfrutar do melhor de Deus por causa do medo. Et on va souvent ne pas profiter du meilleur que Dieu il a pour nous à cause de la peur. A fé bíblica, ela obedece antes mesmo de ver. La foi biblique, elle obéit avant même de voir. Primícias não é um acordo com Deus. Les prémices, c'est pas Um acordo com Deus. C'est pas un accord avec un accord Dieu. avec Dieu. Primícias são princípios estabelecidos por Les Deus. prémices, c'est les principes qui ont été établis Para par Dieu. Deus ver aonde é que está o nosso coração. Parce que Dieu veut voir où se trouve notre cœur. Aonde está o seu coração? Où est ton cœur? A Bíblia diz: mostre-me La Bible dit, o que? O teu tesouro? montre-moi où se trouve ton trésor. Nós falamos isso semana passada, né? On a parlé de ceci la semaine passée, n'est-ce pas? Primícias são uma declaração: Senhor, eu confio em Ti. Les prémices, c'est une déclaration, Seigneur, te fais confiance. Nós precisamos confiar no Senhor. On a besoin de faire confiance au Seigneur. Nós precisamos confiar nele. On a besoin de lui faire confiance. Quando lemos Gênesis capítulo 4, Quand on lit Genèse chapitre 4, quando a oferta de Caim não é aceita, quand l'offrande de Caïn n'est pas acceptée, Caim fica irado com Deus. Caïn était fâché avec Dieu. Alguém já ficou irado com Deus? T'as déjà été en colère contre Dieu? Já teve? Hein? Tem gente que fala assim: agora vem aqui, Deus. Et tu lui dis, viens ici, Dieu. Tem um papo contigo. J'ai quelque chose contre toi. Tem gente que fala assim: eu meti Deus na parede, porque Et tu lui dis, j'en ai gros sur la patate. nós precisamos entender On a besoin de comprendre. que quando Caim se ira, Quand Caïn est en colère avec Dieu, Deus não rejeita Caim. Dieu ne le rejette pas. Deus confronta Caim. Dieu le confronte. O que Deus quer falar com o meu e o teu coração nessa noite? Ce que Dieu veut parler à mon cœur et à ton cœur ce soir. Quando Deus Quand Dieu vê que o seu coração não está alinhado com o coração dele, voit que ton cœur n'est pas aligné avec le sien, ele não rejeita você. il ne te rejette pas. Ele confronta você. Il te confronte. Deus não quer rejeitar ninguém. Dieu ne veut pas rejeter. les Deus quer personnes. curar corações. Dieu veut guérir les cœurs. A religião rejeita pessoas, La religion rejette les personnes, mas Jesus não rejeita ninguém. mais Jésus ne rejette personne. Sabe aquelas pessoas mais difíceis de ser aturada? Tu sais, les personnes les plus difficiles, Quem conhece aqueles crentes chato, que nem a gente que é crente a gente atura? Você conhece alguém? tu connais les chrétiens qui sont embêtants, t'en connais? Tem gente que é crente, Des gens qui sont croyants, mas sangue de Jesus. mais mon Dieu Jésus, A gente que é crente não aguenta o crente. d'où Jésus, c'est des croyants. Jesus não rejeita ele. Jésus ne les rejette pas. Jesus quer confrontá-lo e curá-lo. Jésus veut les confronter et les guérir. Existem pessoas que nós dizemos assim: por que o diabo não leva logo? Il y a des gens où on dit ceci, pourquoi le diable ne les prend pas? Quem riu porque já pensou isso alguma vez. Je rigole parce que j'ai déjà fait ceci. Jesus não rejeita ninguém. Jésus ne rejette personne. Ele confronta e cura. Il confronte et guérit. Deus não rejeita pessoas, Deus corrige corações. Dieu ne rejette pas les personnes, il corrige les cœurs. Você pode ver qualquer mãe, Tu peux voir n'importe quelle maman, ela pode ter qualquer tipo de filho, ela nunca rejeita o filho que ela tem. quels que soient les enfants qu'elle a, elle ne rejette jamais ses enfants. Pode ser bandido, pode ser traficante, pode ser gente ruim. Ça peut être des voleurs, des trafiquants, des gens mauvais. Ela vai dizer assim: é meu filho. Elle va dire, mon fils, mon enfant. A Bíblia diz: se até uma mãe Et la Bible nous dit, c'est comme une mère que amamenta, qui, tu peux répéter? que aleta, Qui allaite, pardon.
Se ela ainda assim não esquecer, e se ela esquecer, sabe de uma coisa? Deus nunca vai esquecer de nós. Peut-être qu'elle oublie, mais tu sais une chose, Dieu ne va jamais oublier de nous. E Deus nunca vai nos rejeitar. Et Dieu ne va jamais nous rejeter. Corações desalinhados Les cœurs qui sont mal alignés, geram comparação, ça génère la comparaison. geram frustração, Ça génère la gera frustration. ira, Ça génère la gera colère. distanciamento espiritual. Ça génère une distance spirituelle. Quando você lê a história de Caim e Abel, você vê essas características aqui. Quand tu lis l'histoire de Caïn et Abel, tu vois ces caractéristiques dans l'histoire. Caim se compara a Abel. Caïn commence à se comparer à Abel. Caim, ele se frustra. Caïn devient frustré. Caim, ele fica irado. Caïn se met en colère. E Caim, ele pega um distanciamento de Deus. Et Caïn se distancie de Dieu. E Deus quer trazer Caim de volta para perto. Et Dieu, tout ce qu'il veut, c'est ramener Caïn proche de lui. Se você ler o texto, Si tu lis le texte, você vai ver que Deus não rejeita Caim. tu vois que Dieu ne rejette pas Caïn. Deus coloca um sinal em Caim. Dieu met un signe sur lui. E Deus deixa uma palavra registrada. Ai daquele que tocar em Caim. Et il met une parole, malheur à celui qui touche à Caïn. E nós, muitas das vezes, Et souvent, nous, julgamos pessoas pelas aparências, on juge les personnes par leur apparence. atingimos pessoas pelas palavras. On juge les personnes à cause de leurs paroles. E Deus está mostrando logo no início da palavra Et Dieu nous montre là, tout au début de la parole, assassino un assassin não sendo rejeitado por Deus, qui n'est pas rejeté par Dieu, mas sendo corrigido por Deus. mais qui est corrigé par Dieu. E Deus diz assim: ninguém toque nele. Et il dit que personne ne le touche. Se Deus disse isso assim para Caim, imagina para você. Si Dieu a pu faire ceci pour Caïn, imagine pour toi. Deus desce na terra e fala assim: ai daquele que tocar. Et Dieu descend sur terre et dit, malheur à celui qui touche. Você é precioso para Deus. Tu es précieux pour Dieu. E Deus quer corrigir o seu coração e alinhar segundo o coração dele. Et Dieu veut corriger ton cœur et l'aligner avec son cœur à lui. Quarto, Quatrième, primícias começam dentro de nós les prémices, ça commence à l'intérieur de nous e não no altar. et pas à l'autel. Nada começa aqui no altar. Rien ne commence ici à l'autel. Tudo começa dentro de cada um de nós. Tout commence à l'intérieur de chacun d'entre Vou nous. repetir. Je vais répéter. Nada começa no altar. Rien ne commence à l'autel. Tudo começa dentro de nós. Chaque chose commence à l'intérieur de nous. Provérbios capítulo 4, verso 23. Proverbe 4, verset 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. De toutes les choses que tu dois garder, garde ton cœur. O coração governa nossas decisões. Le cœur gouverne nos décisions. O coração define nossas prioridades. Le cœur définit nos O priorités. coração determina o valor espiritual da nossa entrega. Le cœur détermine la valeur spirituelle de ce que nous donnons. Deus não quer apenas práticas religiosas corretas. Dieu, il ne veut pas seulement des pratiques religieuses Deus quer correctes. relacionamentos verdadeiros. Il veut de véritables relations. O porquê? Pourquoi? Caim e Abel ambos fizeram o mesmo ato, a oferta. Caïn et Abel ont fait le même acte d'offrande. Mas Deus não quer apenas as práticas religiosas. Mais Dieu ne se soucie pas seulement des Deus quer pratiques relacionamento verdadeiro com cada um de nós. religieuses. Dieu veut une véritable relation avec chacun d'entre nous. Antes de falar de oferta, Deus fala de coração. Avant de parler d'offrande, Dieu parle de cœur. Antes de falar de entrega, Deus fala de alinhamento. Avant de parler de donner, Dieu parle d'alignement. Nós precisamos entender On a besoin de comprendre que Deus, antes de qualquer coisa, Ele quer o nosso coração no altar. que Dieu, avant toute autre chose, il veut nos cœurs sur Não l'autel. adianta querer impressionar Deus, que ninguém impressiona o Senhor com aquilo que dá. Parce que tu ne peux pas impressionner Dieu avec les choses que tu donnes. Mas podemos atrair a presença dEle de acordo com o nosso coração puro e sincero. Mais on peut attirer sa présence avec nos cœurs qui sont purs et sincères. Quando Deus fala com Caim, Quand Deus parle à Caïn, Deus diz assim: se você não fizesse o correto, não seria aceito. il ne dit pas si tu ne fais pas les choses correctes, tu ne vas pas être accepté. O coração dele não estava alinhado com o coração de Deus. Son cœur n'était simplement pas aligné avec le cœur de Nós Dieu. precisamos alinhar o nosso coração On a besoin d'aligner nos cœurs e entender et comprendre que Deus espera de nós princípios bíblicos sendo praticados todos os dias. que Dieu il attend que nous pratiquions les principes bibliques chaque jour.
Precisamos viver a palavra. On a besoin de lire la parole. Não é quantas vezes você leu a Bíblia inteira que vai te levar para o céu, C'est pas le fait de lire la Bible entière qui va nous amener au ciel, mas é o quanto você vive dela. mais c'est combien tu vis de ce que tu lis là-dedans. Muitas pessoas carregam títulos da religião. Beaucoup de gens portent un titre religieux. Sou batizado com o Espírito Santo. Ils sont baptisés par le Já Saint-Esprit. li a Bíblia quantas vezes? Ils ont lu la Bible un nombre incalculable de fois. Dou o dízimo todo mês. Ils donnent la dîme chaque mois. Todo culto trago oferta. Chaque culte, ils ramènent une Nada offrande. disso impressiona a Deus. Rien de ceci n'impressionne Dieu. O que impressiona a Deus são os frutos que você está dando. Ce qui impressionne Dieu, c'est les fruits que tu donnes. Pastor Rodrigo, o homem é de Deus. Olha quantos dons ele tem. Pasteur, regarde cet homme de Dieu, combien de dons il a. Nós analisamos se um homem é um homem de Deus segundo o fruto e não segundo os dons. On analyse si une personne est un homme ou une femme de Dieu selon les fruits et pas les dons. Dom Deus dá para qualquer um, Les dons, Dieu peut les donner à n'importe qui. porque dom não salva ninguém, Parce que les dons, ça sauve personne. mas o fruto. Mais le fruit, Quando você orar pedindo a Deus dons, quand tu pries pour demander des dons à Dieu, mude a sua oração, comece a dizer assim: Deus, gera em mim fruto. change ta prière et dis Seigneur, génère des fruits en moi. Porque dom pode edificar a igreja, mas fruto te leva para o céu. Parce que les dons peuvent édifier une église, mais c'est seulement les fruits qui t'amènent au ciel. Deus não espera de nós práticas religiosas. Dieu, il n'attend pas de nous des pratiques religieuses. Deus quer de nós relacionamentos verdadeiros. Dieu, il veut de vraies relations avec nous. Existem igrejas Il y a des églises que fazem no início do ano qui, au début de l'année, campanhas para que você tenha um ano maravilhoso. des campagnes pour que tu aies une année merveilleuse. Eu quero encorajar você a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque isso vai mudar o seu ano. Mais moi, je vais t'encourager à avoir une vraie relation avec Dieu parce que ça va changer ton année. Não são campanhas, C'est pas des campagnes, são práticas espirituais bíblicas. c'est des pratiques spirituelles bibliques. Pastor Rodrigo é contra campanhas? Não sou contra, queridos. Pasteur, mais je suis pas contre ces choses. Mas muitas das vezes nós fazemos e nunca mais andamos com um relacionamento verdadeiro com Deus. Parce que souvent on fait ces choses et on ne marche plus jamais avec une relation véritable avec Dieu. Existem pessoas que querem comprar o céu através de campanhas. Querido, eu ganho o céu através do meu relacionamento com o Espírito Santo. Il y a des gens qui veulent aller au ciel à travers de campagnes, mais cher, tu gagnes le ciel à travers ta relation avec Dieu. Quando eu caminho com Deus, Quand je marche avec Dieu, Ele cura o meu coração. il guérit mon cœur, Ele alinha o meu coração. il aligne mon cœur. E quando eu tenho um coração alinhado, Et quand j'ai un cœur aligné, a obediência flui, l'obédience et l'on a découle, fé amadurece, la foi devient plus mûre, a entrega se torna natural na nossa vida. et se donner devient une chose naturelle dans nos vies. Quando nós temos o coração segundo o coração de Cristo, Quand on a un cœur qui est selon le cœur de Christ, dar as coisas é natural na vida do crente. donner des choses, c'est naturel dans la vie du chrétien. Por quê? Pourquoi? Porque Deus veio mais para dar do que para receber. Parce que Dieu, il aime donner plus que de recevoir. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. On a besoin d'avoir un cœur qui ressemble à celui de Dieu. Tem pessoas que é simplesmente vinde a mim. Il y a des personnes qui semblent, viens à moi. E nós precisamos aprender a ser como Jesus. Et on doit apprendre à être comme Jésus. Um coração como Ele. Un cœur comme le sien. Entregando o melhor. Donner ce qu'on a de mieux. Entregando a primeira parte. Donner la première partie. Sendo generoso. En étant généreux. E não simplesmente na igreja. Et pas seulement à l'église. Todos os dias. Tous les jours. Todos os dias. Tous les jours. Sabe aquele vizinho abençoado que você tem? Tu sais les voisins bénis que tu as? Aquele que se fala assim, esse o diabo podia levar. Et tu dis, ah, ça c'est les personnes que je peux ramener dimanche prochain. Prepara um bolo, leva para ele. Prépare un gâteau, amène-les. Constrange ele com o amor de Cristo Jesus. Touche-les avec l'amour de Dieu. Ah, pastor Rodrigo, ele vai pensar que tem veneno. Ah, pasteur, il va penser des choses bizarres de moi. Eu quero te encorajar a ter um coração segundo o coração de Jesus. Je veux t'encourager à avoir un cœur qui ressemble à celui de Antes Jésus. de entregar qualquer coisa, tenha um coração segundo o coração dele. Avant de donner quoi que ce soit, il y a un cœur comme lui. Antes de falarmos da primícia como doação, Et avant de parler, donne-nous des prémices d'abord. eu preciso falar do coração. Je dois parler du cœur. Se você não tiver um coração alinhado, Si ton cœur n'est pas aligné, eu digo para você, guarda a sua oferta. je vais te dire,
Garde ton offrande, Guarda o seu dízimo, garde tes dîmes, porque Deus quer o seu coração, a sua fé primeiro antes de tudo. parce que Dieu veut ton cœur et ta foi avant toute chose. Amém ou não amém? Amen. Se coloque Amen. de pé comigo. Mettez-vous debout avec moi. Eu quero orar com vocês. Je vais prier avec toi.